Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de falar nessa meditação sobre a história de Jonas. Nós vamos falar sobre Jonas, é um personagem muito importante na Bíblia, né? Muito conhecido pelo que aconteceu com ele. E nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte é a relação de Deus enviando Jonas e a demonstração do poder de Deus, né? Então, Jonas e o mar, e o grande mar. A segunda parte é Jonas indo à cidade de Nínive para cumprir sua missão e fala da misericórdia de Deus, né? Sobre aquele povo, né? E Deus adia o seu julgamento sobre aquela cidade. Então, algumas coisas que nós podemos falar sobre Jonas, de maneira sequencial, a história de Jonas, né? A Bíblia diz que num determinado dia, Deus falou com Jonas, que era um profeta, que ele se aprontasse e fosse à cidade de Nínive e proclamasse uma mensagem contra aquela cidade, né? Porque a maldade daquela cidade havia chegado aos ouvidos de Deus. Nínive era uma cidade muito grande, a maior cidade naquele período, né? Era a capital do Império Assírio e era inimiga mortal dos israelitas, dos judeus, né? Então, Jonas estava sendo chamado por Deus como um profeta para ir a um povo estranho, a uma cidade estranha e levar uma mensagem de Deus para aquele povo. A Bíblia diz que Jonas, então, ele decidiu fugir de Deus, né, indo em outra direção. Ele foi a uma cidade portuária chamada Jope. Ali tinha um navio que ia para uma cidade, né, chamada Tarsis, provavelmente no sul da Espanha. E ele pagou pela passagem, embarcou, e ele queria ir para uma direção totalmente oposta. Deus mandou Jonas ir nessa direção e ele então estava indo numa direção totalmente oposta. A Bíblia diz que enquanto o barco viajava pelo mar, Deus mandou uma grande tempestade, um vento muito forte, e o mar se agitou, e o navio estava a ponto de naufragar. E os marinheiros ficaram apavorados diante daquilo, eles nunca tinham visto uma situação como aquela, talvez naquele período, né, de viagens, e eles começaram então a clamar, a buscar os seus deuses, e para que o navio não afundasse, já que era um navio de carga, eles começaram a aliviar o peso do navio, né, jogando a carga ao mar, para que o navio ficasse mais leve e pudesse então não afundar. E eles estavam muito temerosos de que isso viesse a acontecer. E eles começaram a clamar aos seus deuses, aos deuses que eles adoravam, para que eles fossem salvos. Mas Jonas, ele estava num determinado lugar do barco, dormindo, né? E toda aquela situação acontecendo, né? Até que encontraram ele lá, deitado, em sono profundo, e o capitão então disse para ele por que ele estava dormindo diante de toda aquela situação, né? Que ele buscasse o seu Deus, para que o seu Deus então ouvisse as suas preces e não permitisse que aquele navio afundasse, para que Deus tivesse pena deles, né? E eles então estavam num determinado lugar ali, e eles tinham como costume naquela época lançar sorte para, através dessa sorte, né, entender a vontade de Deus. Nós não sabemos bem o que era esse procedimento,
mas era algo que acontecia, muito comum naquela época. E ao lançarem sorte, a sorte caiu sobre Jonas. E eles entenderam que era Jonas, que era o problema naquela situação ali, os deuses, ou Deus, né, estava irado com ele. E eles então perguntaram para Jonas, né, o que houve, o que está acontecendo? E Jonas então disse que ele era hebreu, que ele servia ao Deus vivo, o Deus do céu e do mar, e que ele estava fugindo de Deus, que Deus havia mandado ele fazer uma coisa, ele havia fugido, e ele estava fugindo. E a Bíblia diz que os marinheiros ficaram mais apavorados ainda. E a tempestade aumentou mais, né? E eles tentaram remar para chegar numa praia, mas eles não conseguiam. E eles perguntaram para Jonas, então, o que nós devemos fazer para aplacar essa ira desse Deus, né, que quer nos destruir por sua causa? E Jonas disse que a única maneira de que isso acontecesse era que ele fosse jogado ao mar. E se eles fizessem isso, o mar iria se acalmar. Porque a culpa era dele de tudo aquilo, né? Eles tentaram, né, salvar o navio. Como eles viram que não conseguiam, eles oraram para Deus, falando que eles não eram culpados pela vida daquele homem e que Deus não cobrasse o sangue de Jonas deles, né? E eles pegaram Jonas e lançaram ao mar. E a Bíblia diz que o mar se acalmou. E quando isso aconteceu, né, aquela tempestade sumiu, o mar se acalmou, tudo ficou tranquilo, eles ficaram com muito medo de Deus, né, entenderam que esse Deus era muito poderoso, e eles ofereceram sacrifícios e fizeram votos a ele. Jonas afundou naquele mar, e a Bíblia diz que Deus mandou um grande peixe engolir Jonas. E Jonas ficou dentro daquele peixe, né, 3 dias e 3 noites. E lá dentro ele orou a Deus, e na sua oração ele disse mais ou menos isso: ó Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. Do fundo dos mortos gritei pedindo socorro, do mundo dos mortos, e tu ouvistes a minha voz. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Quando senti que estava morrendo, eu me lembrei de ti, ó Deus, e a minha oração chegou a ti. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem do Senhor. Depois que Jonas faz, então, essa oração, Deus dá ordem ao peixe para que leve para aquela região onde estava a cidade, né? E Jonas foi vomitado pelo peixe em uma praia. E Jonas, então, se dirigiu à cidade de Nínive para cumprir sua missão. Jonas é o único profeta que nós temos na Bíblia, enviado, né, no Velho Testamento, a uma nação estrangeira para transmitir a vontade de Deus. Algumas coisas que nós podemos tirar de lição dessa história tão bonita e tão rica, né, nessa primeira parte. A primeira é que Deus fala com as pessoas. Deus tem um plano para cada pessoa. E Deus fala conosco e nos orienta. E nós devemos obedecer à voz de Deus e seguir os planos e os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Cada um de vocês, Deus tem um plano. E Deus quer usar vocês para a sua glória. Deus também, nessa história, mostra que Deus sabe o que está acontecendo no mundo, nas cidades, nas regiões, e Deus vê a maldade no coração do homem,
Deus decidiu destruir aquela cidade de Nínive por causa da maldade, da violência, da corrupção, da idolatria, né, de tantos pecados. E Deus agiu, então, enviando o profeta para transmitir a sua mensagem. Então, Deus sabe o que está acontecendo e Deus vê a maldade no coração das pessoas. E aqui mostra que Deus age em favor das pessoas. Deus decidiu dar uma oportunidade, uma chance para aquela cidade. Como Deus fez isso? Primeiro, Deus envia um profeta para aquela cidade. Um homem que conhece a ele, que entende a sua vontade para ir lá. Mas Deus também dá a mensagem. O que esse profeta deveria falar para aquele povo? E é uma mensagem dura, uma mensagem de destruição. Mesmo o profeta recusando-se a ir, Deus obriga o profeta a ir. O profeta não pode fazer a sua vontade. Ele tem que obedecer a Deus, porque Deus é Senhor da sua vida. E quando o profeta chega naquela cidade, proclama aquela mensagem, fala do que Deus iria fazer, a Bíblia diz que há um grande arrependimento naquela cidade. E naquele período, todos se arrependem. Desde o mais pobre, o mais simples, até o rei, todos se arrependem. E Deus, então, dá uma nova chance àquela cidade. Então, Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui nessa história de Jonas é que nós não devemos fugir de Deus, fugir da vontade de Deus. Quando nós fazemos isso, nós sofremos e fazemos outras pessoas sofrerem. Os marinheiros perderam a carga, o dono daquele navio perdeu o dinheiro, quase aquele barco afundou. Veio uma grande tempestade que maltratou aquele navio. A cidade de Nínive, ela quase foi destruída, porque se o profeta não fosse, Deus iria destruí-la. Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe, né? Isso deve ter sido uma experiência muito angustiante. Jonas sentiu que estava morto, né? E Jonas também, por desobedecer a Deus, ele se sentiu revoltado contra Deus. Ele sofreu de tristeza, né? Ficou deprimido. Então, essa história nos mostra que quando nós desobedecemos a Deus, nós sofremos e fazemos outras pessoas sofrerem. Por isso que nós não devemos desobedecer a Deus. Nós não podemos fugir de Deus, porque Deus está em todo lugar e tem o controle de tudo. Deus estava naquele barco, Deus estava lá no peixe, Deus estava naquela cidade, Deus está em todo lugar e Deus sabe de tudo e Deus vê tudo. Também uma outra lição que nós vemos nessa história, muito interessante, é que de todas essas pessoas, tudo envolvido nessa história, a única pessoa que tentou desobedecer a Deus e não fazer a vontade de Deus foi o profeta. Ele, como sendo profeta, conhecendo a Deus, ele deveria ter obedecido a Deus, ter seguido as orientações de Deus, mas ele tenta fugir de Deus, ele quer desobedecer a Deus, ele não quer cumprir a vontade que Deus revelou para ele. É interessante que nessa história todos obedecem a Deus. O vento obedece a Deus, o mar obedece a Deus, os marinheiros obedecem a Deus, eles querem entender a vontade de Deus e fazer. O peixe obedece a Deus. Os ninivitas naquela cidade que não conheciam a Deus, não sabiam o que estava acontecendo, obedecem a Deus. Ou seja, todos obedecem a Deus. Só Jonas, que conhecia Deus, que ouviu a voz de Deus, que entendeu o que Deus queria, ele desobedece a Deus. Então, o que eu gostaria de deixar com vocês em relação à história de Jonas é que você não deve desobedecer a Deus. Se você ouvir a voz de Deus,
obedeça, para que você seja feliz e para que você não sofra e não faça outras pessoas sofrerem. Deus é soberano, Deus é Senhor, Deus é justo e nós devemos obedecer a Ele. Não tem como fugir de Deus. Não existe nenhum lugar que Deus não esteja. Então, se você tem ouvido Deus falar com você, Deus tem falado ao seu coração, você tem entendido que Deus quer algo para você, para a sua vida, obedeça. Se coloque diante de Deus, não tente fugir, não tente se afastar de Deus, porque só você vai sofrer com isso. Que Deus abençoe vocês e essa bela história possa nos ajudar de maneira positiva a não fazer o que Jonas fez, a realmente nos submetermos à vontade de Deus. Que Deus abençoe